Olá, alunos! Meu nome é Marcela e sou professora de português instrumental. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a pontuação. A pontuação é dividida entre sinais separadores, representados pela vírgula, pelo ponto e vírgula, pelo ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação e pelas reticências, que são sinais que separam realmente, literalmente, as informações do texto, e pelos pontos de comunicação ou mensagem, representados pela dois pontos, aspas, parênteses e colchetes. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são sinais gráficos extralinguísticos que, entre outros elementos, conferem ao texto coesão e coerência, eliminando ambiguidades e vícios de linguagem. Servem para indicar enumeração, separação de orações, separação de trechos, de sintagmas, de expressões, intercalações, bem como para deixar claros os objetivos e o sentido do texto. Vamos aos usos desses sinais. A vírgula. A vírgula serve para separar datas, o nome de lugar, São Paulo, 23 de agosto de 2015. Nós sempre separaremos o nome da cidade do restante das informações na data. Usamos também para separar advérbios sim e não em início de resposta, como no exemplo. Vamos almoçar? Sim, estou com fome. O advérbio afirmativo sim é separado por vírgula do restante da frase. É usado ainda após saudação em correspondência. Ao finalizarmos um e-mail ou uma carta, vamos nos saudar atenciosamente, vírgula, abraços, vírgula, e em seguida assinar. Usamos também para separar termos coordenados, mesmo que estejam ligados por conjunção. Quando separamos com vírgula e utilizamos a conjunção, como veremos no exemplo, queremos dar destaque à informação. Observem. Em A, procuro apartamento com 2 quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha e área. Toda essa informação que está sublinhada, 2 quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha e área, são elementos coordenados, colocados um após o outro, formando uma enumeração. Essa enumeração nós separamos por vírgula. Em B, o último elemento está separado pela conjunção e também pela vírgula. Deixe você ficar, contanto que não te deixes ficar inútil, sozinho e triste. Neste caso, nós podemos sim usar os dois elementos juntamente para destacar o elemento final, triste. Usamos também em adjuntos adverbiais que precedem o verbo. Esses adjuntos adverbiais, porque estão deslocados na frase, devem ser separados por vírgula. Olhem o exemplo. Ele provavelmente passará no exame. Provavelmente é um advérbio que está entre o sujeito da frase, ele, e a ação da frase, passará no exame. Por isso, provavelmente deve vir entre vírgulas. Usamos ainda em orações adverbiais intercaladas ou que precedem a oração principal. As orações adverbiais podem vir entre partes de informações de outras orações, ou ainda preceder uma outra oração. Olha o exemplo. Mas, quando ele abriu a porta, deparou-se com a imagem. Quando ele abriu a porta, é uma oração adverbial que indica tempo. Ela está entre a conjunção adversativa mas e o restante da oração. Deparou-se com a imagem. Essa oração está intercalada, por isso ela precisa vir entre vírgulas. Usamos ainda a vírgula para separar o vocativo. Vocativo é um chamamento. Vamos ao exemplo. Vamos, menina, não posso me atrasar. Menina é o nome invocado, chamado. É considerado um vocativo com essa função. Portanto, ele deve vir entre vírgulas. Usamos ainda a vírgula para separar o aposto. O aposto é uma explicação, é um clareamento
a respeito de uma palavra que o precede. Vamos ver o caso. Bento Gonçalves, cidade da Serra Gaúcha, é famosa pela produção de vinho. Conhecemos um pouco mais sobre Bento Gonçalves nessa frase através do aposto explicativo, cidade da Serra Gaúcha. Esse aposto explicativo deve vir entre vírgulas. Ele está entre o sujeito da frase, Bento Gonçalves, e o verbo e o predicativo da frase. É famosa pela produção de vinho. Então, apostos e vocativos devem vir entre vírgulas. Usamos ainda em expressões explicativas. O pequi, ou seja, o fruto típico do cerrado, é fonte de vitamina A. Ou seja, é uma locução explicativa. Ele deve vir entre vírgulas. Ele explica um pouco mais, adiciona informação a respeito do pequi, que é um fruto típico do cerrado. Usamos ainda em expressões de correção. Sairemos amanhã, aliás, depois de amanhã. Para corrigir o tempo em que sairemos, o autor da frase utiliza a expressão corretiva aliás, que deve vir entre vírgulas, para então colocar a informação correta no seu texto depois de amanhã. Então, elementos explicativos e de correção devem vir entre vírgulas. A vírgula é usada ainda para destacar objetos pleonásticos. As provas eu as corrigi hoje. Observe que o objeto direto da oração foi expresso no início da sentença, as provas, e em seguida foi novamente repetido por um pronome oblíquo, as. Esse objeto pleonástico deve ser separado por vírgula do restante da sentença. As provas, vírgula, eu as corrigi. Além de separar, ele ganha destaque nesse uso. Orações intercaladas. Tudo ficará bem, penso eu, muito em breve. Orações intercaladas são orações que nós inserimos no meio de outras orações. Na ordem direta, esta sentença seria: tudo ficará bem muito em breve, penso eu. Entretanto, nós colocamos no meio da oração, uma outra oração. Essa nova oração deve vir separada por vírgulas, ficando, portanto, tudo ficará bem, vírgula, penso eu, vírgula, muito em breve. Usamos ainda a vírgula em orações coordenadas para separá-las da oração principal. Então, nós temos aqui as explicativas. Não vou viajar, vírgula, porque as aulas já vão começar. Observem que a oração explicativa é introduzida pela conjunção por quê. Esse grupo informacional deve ser separado por vírgula do primeiro grupo. Assim também para as conclusivas. Os reservatórios hídricos do país estão abaixo do nível desejado. Logo, devemos economizar no consumo de água. A segunda oração é introduzida pela conjunção conclusiva logo. Essa oração conclusiva deve vir separada por vírgula do primeiro grupo informacional. Usamos ainda nas adversativas. Os estudantes têm acesso a bolsas de estudo, mas é preciso manter boas notas e frequência para permanecerem com o benefício. A oração adversativa é introduzida pela conjunção mas, que é a conjunção adversativa. Ela deve vir separada por vírgula da primeira oração. Assim também as alternativas. Preciso organizar minhas despesas. Ou não conseguirei comprar um imóvel. A oração coordenada alternativa é introduzida pela conjunção ou, que deve vir separada também por vírgula do primeiro grupo informacional. Usamos ainda a vírgula para separar orações subordinadas substantivas e adverbiais quando estiverem antes da oração principal. Nessa oração adverbial condicional, nós antepusemos a oração introduzida pela conjunção. Por isso, ela vem separada por vírgula da oração principal que ficou em segundo plano. Observe, se não reduzirmos as emissões de CO2 na atmosfera,
a temperatura do planeta poderá subir até 5 graus. Então, porque a oração adverbial está anteposta à principal, ela é separada por vírgula. Assim também acontece com as subordinadas adjetivas explicativas. Elas que vêm intercaladas numa oração devem vir separadas por vírgulas, antes e depois da frase. A incrível professora, que ainda estava na faculdade, dominava todo o conteúdo. Que ainda estava na faculdade é a oração adjetiva que explica um pouco mais sobre essa incrível professora. A oração adjetiva explicativa vem entre vírgulas, ao contrário da oração adjetiva restritiva, que não exige o uso da vírgula. Vamos conhecer agora sobre o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é usado para marcar pausas mais longas. Ele é usado neste contexto aqui para separar itens de uma enumeração. O portfólio conta com os seguintes documentos: memorandos, requerimentos, declarações, ofícios. Além de marcar a pausa mais longa, o ponto e vírgula tem a função de marcar a ordenação de elementos. É usado em orações coordenadas que já possuem vírgulas. Após a realização da prova, 35 alunos foram aprovados. 5 alunos, não. Nesse enunciado, nós temos a primeira oração que já apresenta uma vírgula em seu uso, exigido pelas condições sintáticas. E no segundo caso, também. Para separar essas duas orações, nós colocamos o ponto e vírgula para denotar maior pausa. Vamos falar do ponto. O ponto, rotineiramente, é chamado de ponto final. Ele é usado para denotar pausa, encerrando uma frase, um período, uma oração declarativa. O leite, que é fonte de cálcio, pode provocar reações indesejáveis para quem tem intolerância à lactose. Se aqui encerro a minha informação, devo colocar um ponto final. O ponto de interrogação. Ele é usado após uma pergunta direta. Você está compreendendo as aulas de português? Na escrita, existe um sinal gráfico para sinalizá-lo. Na fala, ele é sinalizado através da entonação. Observem. Você está compreendendo as aulas de português? O ponto de exclamação é usado para indicar surpresa, espanto, estados emotivos da alma. Então, nós temos aqui: vamos continuar nossa jornada? Que gentil é aquele vendedor. Na escrita, ele é marcado graficamente. Já na fala, a exclamação advém das nossas emoções, das ênfases que damos aos nossos enunciados. E as reticências? Denotam interrupção ou incompletude do pensamento. Nesse trecho do Monteiro Lobato, nós temos uma exemplificação da incompletude do pensamento, para que o leitor possa participar desse cenário. Esteve cá o homem da casa e disse que do próximo mês em diante são mais 50. Nesse enunciado, contextualizando nos dias de hoje, adicionar R$50 a um pagamento pesa um pouco mais sobre as despesas. Então, quando o autor sugere para o leitor, através das reticências, ele propõe justamente a reflexão, a observação do que representa esse valor no cenário descrito por Monteiro Lobato. Os dois pontos são usados para iniciar citações. Todas as vezes que nós vamos citar, nós vamos diretamente citar, nós vamos colocar os dois pontos. Já dizia o ditado: filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe, peixinho é uma citação introduzida por dois pontos. Usamos também para marcar as falas no diálogo. A mãe chamou a filha: entre que vai chover. As falas diretas são sempre precedidas pelo sinal gráfico dos dois pontos. Ou ainda para iniciar uma enumeração: comprou 2 presentes, livros e flores. Ele não é exigido nesse contexto, mas ele deve ser usado para dar destaque aos elementos que foram comprados. Usamos ainda as aspas. Vivemos em um país democrático.
destacou a presidente. Todas as vezes que nós nos apropriamos de textos, de falas que não são nossas, devemos marcar graficamente esses enunciados pelas aspas. Neste caso aqui, como é uma fala da presidente, está marcado, sinalizado através do uso das aspas. Nós usamos ainda para marcar palavras estrangeiras e gírias. O show foi maravilhoso. Usamos para destacar nomes, como de livros. O livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, é uma importante obra da literatura brasileira. Vamos falar sobre os parênteses agora. Os parênteses assinalam um isolamento sintático e semântico dentro de um enunciado. Geralmente, separa uma indicação de ordem explicativa, comentário ou reflexão. Vamos ver esse exemplo. É um trecho de uma notícia da Folha de São Paulo. A burocracia para obter visto de entrada segue o maior entrave ao aumento das viagens e, no ano passado, 1.280.000 vistos para os Estados Unidos foram emitidos no Brasil. 800.000 deles pelo consulado em São Paulo. Então, para adicionar informação sobre a quantidade de vistos retirados no estado de São Paulo, o autor do texto optou pelo uso do parênteses. Trata-se de um adendo, um comentário a mais sobre as informações que já foram apresentadas. Quando queremos dar esse isolamento à informação, nós usamos o parênteses. Os colchetes são utilizados quando já se acham empregados os parênteses, para introduzirem uma nova inserção e ainda para preencherem lacunas de textos ou para introduzirem adendos ou explicações. No dicionário eletrônico Michaelis, a definição para amor é trazida com a indicação para a sua origem. Amor, substantivo masculino, entre colchetes, que vem do latim amore. Nesse caso aqui, está introduzindo um adendo, a origem da palavra amor. Em seguida, traz a acepção. Sentimento que impele as pessoas para o que se lhes afigura belo, digno ou grandioso. E porque foi interrompido o texto, nós trazemos entre colchetes as reticências. Isso significa que parte do texto foi retirada para ser exemplificado nessa aula. Não se esqueça de participar do chat e tirar dúvidas dessa aula. Obrigada e até breve.